10 de fevereiro, tema de hoje, escolha as suas guerras. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Imagine a cena de alguém que percebe uma situação conflituosa e logo diz: vou lá dar a minha humilde opinião. O problema é que muitas vezes essa intervenção acaba por provocar mais caos do que paz. Infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias, e em especial de muitas mulheres. A verdade é que nem tudo precisa ser dito, assim como nem toda batalha vale a pena ser travada. Por isso, peça ao Senhor sabedoria para entrar nas guerras certas. Algumas opiniões simplesmente não foram solicitadas e não cabem naquele momento. Às vezes, calar-se é a melhor vitória. O versículo de hoje nos ensina que entrar em certas discussões é como segurar um cão pelas orelhas. Ele pode se voltar contra você e machucá-la. Quantas vezes você entrou em conflitos que nem eram seus e saiu ferida? Sempre que me vejo diante de situações como essa, faço duas perguntas. Devo me envolver? Preciso estar lá? E antes de agir, consulto meu marido, a minha pessoa de confiança, que sempre me traz uma palavra sábia. Talvez você esteja exausta de lutar guerras que Deus nunca chamou para lutar. A Bíblia diz: o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Portanto, seja uma mulher humilde e sábia, que escolhe quando falar e quando silenciar. Não só isso, mas que a sua boca seja usada com sabedoria e que você tenha ousadia para desviar-se de conflitos desnecessários e enfrentar apenas as batalhas certas. Não ignore essa verdade para que seus dias sejam cheios de paz na presença do Senhor. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem e nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas
parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória do seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã.